Julgue um homem por suas perguntas em vez de por suas respostas. Essa frase é do Voltaire, hein? Acho que é um jeito bem interessante de começar a nossa conversa hoje. Com certeza, sugere que perguntar, investigar pode ser mais revelador do que ter certeza de tudo, né? Exatamente. E é bem nesse poder de perguntar, de conversar, que a gente vai mergulhar hoje. Nossa análise de hoje vai fundo num conceito fascinante. A ideia de uma matriz pessoal. Uhum. Imagina como se fosse a arquitetura invisível dos nossos pensamentos, sentimentos, escolhas. Aquilo que molda a nossa realidade, sabe? A nossa estrutura interna, né? Isso. E a gente vai investigar como conversas que são realmente significativas, a nossa fonte chama de diálogos robustos, podem não só clarear essa matriz, mas até ajudar a gente a transformá-la. É um processo poderoso. Para guiar essa exploração, a gente está se baseando bastante em partes do capítulo 24 de um material que vamos chamar aqui de M2. Parece ser um material denso, talvez notas, sobre modelos mentais, comunicação. Sim, focado em como a gente usa a linguagem, o diálogo, para construir e, o que é mais legal, reconstruir nossos mundos internos. Então, a nossa missão aqui é tentar desvendar como essas interações com palavras, sabe, desde o nosso diálogo interno, aquela vozinha na cabeça, Que não para nunca. pois é, até as discussões mais profundas com outras pessoas, como tudo isso cria e recria nossa percepção. O foco é entender o poder que está ali, escondido nas conversas autênticas e principalmente nas perguntas certas. Ok, então, vamos começar a desembrulhar isso. Para começar, vamos deixar mais claro. O que é exatamente essa tal de matriz? Pensa nela como a nossa estrutura base, sabe? De pensamento, de sentimento. É como se fosse o nosso sistema operacional interno. Em sistema operacional, gostei da analogia. É. Normalmente, ele tá ali rodando nos bastidores, meio automático. A gente nem percebe, mas está sempre lá, operando. E o ponto-chave está acessível para a gente explorar. Ela é formada o tempo todo pelo nosso ciclo de pensar, sentir, escolher. E a conversa, como ela entra nisso? Parece algo tão externo. Ah, mas aí que está o pulo do gato. A fonte diz que a conversa é justamente o que chama a matriz à existência. A linguagem não serve só para descrever o mundo, ela ajuda a construir ele. Constrói. Como assim? Pensa na palavra diálogo. Diálogos. Uma interpretação é atravessar os significados. É a ferramenta que permite a gente navegar, descobrir a estrutura dessa nossa matriz. A gente constrói as nossas realidades, uma conversa por vez. É o que a fonte diz. Nossa, uma conversa por vez. Isso é muito forte. E que tipo de conversa entra nessa conta? Todas, na verdade. Aquelas internas, que a gente chama de pensamento, né? Sim. As externas, claro, com as pessoas, e também as conversas culturais, mais amplas, o que a gente absorve da mídia, da família, da sociedade, tudo isso vai tecendo a nossa matriz. Isso me faz pensar lá na origem. As primeiras conversas, imaginam, na infância com os pais, cuidadores, a cultura em volta, devem ter sido decisivas para formar as primeiras ideias sobre quem a gente é, como a vida funciona. Exatamente. Ali se estabelecem os frames iniciais, sabe? Os primeiros mapas da nossa matriz. E a qualidade dessas conversas, tanto as lá de trás quanto as de hoje, influencia diretamente a qualidade dessa estrutura interna. Se a matriz é muito rígida, baseada em conversas limitadas, a vida fica mais restrita, né? E isso me leva a um ponto que a fonte bate bastante na tecla: a ligação entre comunicação e relacionamento. A gente tende a ver como coisas separadas, né? É o comum. Mas a visão aqui é bem diferente. A fonte defende que comunicação é relacionamento, não são duas coisas. É uma só. Uma coisa só. Sim, a qualidade da sua comunicação com alguém define a qualidade do seu relacionamento com essa pessoa. E vice-versa. É um espelho. Entendi. Então, quando a fonte fala da magia de conversas de alta qualidade, não é só força de expressão. De jeito nenhum. É reconhecer um poder real. Pensa lá no Freud com a cura pela fala.
A ideia de que colocar para fora, articular o que está dentro, já é terapêutico. Verdade. Ou na Susan Scott, que a fonte cita, dizendo que as vidas dão certo ou errado, uma conversa por vez. Isso quer dizer que toda interação verbal, mesmo a mais banal, tem um potencial enorme. Ou ela reforça os padrões que já existem, ou ela pode começar uma transformação. Não tem conversa neutra para a nossa matriz. Ok, se toda conversa tem esse potencial, a fonte dá um destaque especial para os tais diálogos robustos. O que faz um diálogo ser robusto? Soa intenso? E é. A fonte usa a descrição da Susan Scott. São conversas robustas, intensas mesmo, poderosas, apaixonadas, autênticas, até indomáveis. Não é papo morno superficial. Definitivamente não. E não é para qualquer um. Exige o que a fonte chama de força do ego. Força do ego, isso parece meio técnico. O que quer dizer aqui? Não é arrogância, né? Não, pelo contrário. Força do ego, nesse contexto, é ter resiliência interna. É a capacidade de encarar a realidade, sabe? Inclusive a nossa parte nela, nossas falhas, medos, verdades que não são confortáveis, sem desmoronar ou ficar super na defensiva. Uhum. É ter autoconsciência, autoaceitação e, muito importante, autorresponsabilidade. Sem isso, a gente tende a fugir da intensidade que um diálogo desses pede. Faz sentido. Precisa ter uma base firme para se permitir ser vulnerável e honesto nesse nível. E por que esses diálogos são tão poderosos? Porque eles criam um espaço onde as pessoas podem, como diz a fonte, sair de trás de si mesmas, falar de verdade o que pensam, que sentem, sobre a experiência delas, sem máscara. Sem filtro. Quase isso. É nesses diálogos que a gente encara a realidade crua, que muitas vezes a gente prefere evitar, né? Adoçar. E é nesse confronto honesto com a realidade, a de dentro e a de fora, que fica possível questionar e criar frames mais úteis, mais empoderadores. Falamos de frames. A fonte insiste muito nisso, né? Dizendo que são apenas frames. Pode explicar um pouco mais essa ideia? Claro. Os frames são nossos quadros mentais, nossas perspectivas, as lentes que a gente usa para interpretar a realidade. São como mapas para navegar no mundo. Mapas. Isso. E o ponto crucial que a fonte repete é lembrar que o mapa não é o território. Nossos frames não são a realidade em si, são só representações dela, construções da nossa mente. E muitas vezes a gente age como se fossem a verdade absoluta, sem questionar. E aí fica preso neles. Exatamente. Ter consciência de que a gente está operando dentro de um frame específico. Esse é o primeiro passo libertador, para poder escolher esse frame ou mudar ele. Então, dominar a matriz tem a ver com dominar esses frames. Tem tudo a ver. Dominar a matriz não é controlar tudo na marra, mas desenvolver a atenção plena, a metacognição, para poder ter essas conversas intensas e honestas sobre os nossos próprios frames. É um processo quase de detetive, sabe? Como assim? Primeiro, perceber o frame. Opa, tô vendo isso como uma ameaça ou como uma oportunidade, como um insulto. Depois explorar. Por que eu tô vendo assim? Que experiência ou crença está por trás disso? Aí interrogar e desafiar. É o único jeito de ver? É o mais útil? Que outras formas existem? E por fim, se for o caso, escolher ativamente transformar o frame, adotar uma nova lente que sirva melhor, que abra mais portas. É um trabalho ativo de desconstruir e reconstruir. Precisamente. É assim que a gente deixa de ser possuído pela matriz, pela programação automática, e passa a ter uma relação mais consciente com ela. Daí surgem os tipos de conversa que a fonte menciona. As que questionam a realidade que a gente percebe, as que trazem consciência dos nossos padrões, as que focam em estratégia e as que buscam uma transformação mais profunda. E parece que as perguntas são a chave mestra nesse processo todo, né? Por que esse foco tão grande nelas? Porque perguntas bem feitas têm um poder incrível, sabe? De direcionar a atenção e de provocar uma busca interna por respostas. Diferente de uma afirmação que você aceita ou rejeita, uma pergunta genuína convida quem ouve, seja você mesmo refletindo
ou outra pessoa a acessar a própria matriz, a vasculhar os arquivos mentais e emocionais. Uhum. E muitas vezes, nesse processo, a pessoa consegue remapear experiências passadas com um olhar novo, encontrar conexões diferentes. Aí está parte da mágica do tal metamodelo da comunicação que a fonte cita. O metamodelo. O que ele faz na prática, assim, simplificando? Simplificando muito, o metamodelo é um conjunto de perguntas bem específicas lá da PNL, sabe? Programação Neurolinguística. Serve para desafiar e clarear a linguagem quando ela está muito vaga ou distorcida. Ah, tipo quando alguém fala ninguém me ajuda. Exato. Ou tô chateada, ou ele me irrita. As perguntas do metamodelo seriam tipo ninguém mesmo, chateada com o que especificamente, como exatamente ele te irrita. Elas ajudam a trazer de volta a experiência concreta que está por trás daquelas palavras, recupera informação, abre espaço para entender melhor o frame da pessoa e, quem sabe, mudar. Entendi. É como usar perguntas tipo um laser para ir direto ao ponto. O coaching parece usar muito isso, né? Sim, o coaching eficaz é um ótimo exemplo disso. O objetivo ali não é dar conselho, né? Mas facilitar a atenção plena do cliente sobre a própria matriz. Ajudar a pessoa a assumir responsabilidade, a ouvir os próprios desejos, medos e achar os próprios próximos passos. Faz sentido. A fonte até cita uma coach, Michelle Duval. Ela diz que a intenção dela é chegar ao coração do problema, encontrar a verdade, descobrir o frame mental mais elevado, ou seja, a perspectiva mais útil, e onde está a maior alavancagem para a mudança. E como ela faz isso? Principalmente com perguntas. Perguntas engajadas, investigativas. E a fonte dá uns exemplos de perguntas assim poderosas? Para o auto-coaching, por exemplo? Sim, tipo, para onde eu tô indo de verdade na minha vida ou nesse projeto? E por quê? O que me move? Ou quem eu quero que venha comigo nessa jornada? E mais prático, como vou chegar lá? Quais são os passos? Mas também umas mais fundas. Tô usando o meu potencial de verdade? Sinto valor e paixão no que eu faço? Tira a gente do automático, né? Tira mesmo. E no trabalho, para lidar com tarefas, problemas, a gente foca tanto em achar culpado. Pois é, as perguntas sugeridas mudam o foco. Tipo, qual é o maior problema real que a gente precisa resolver aqui para buscar clareza? O que de fato está acontecendo para descrever objetivamente? Como isso me afeta e afeta os outros para gerar empatia? E essa é a chave. Qual é minha contribuição para essa situação? Chamando para a responsa. Essa é difícil. É, mas necessária. E para sair daquela sensação de não ter saída. O que está em jogo se a gente não resolver isso? E qual seria o passo mais poderoso que a gente pode dar agora para resolver? Ver como direciona para a solução, para a ação e não para a culpa. Totalmente. A mudança de foco é nítida. E conversando com outras pessoas sobre colaboração ou quando tem atrito... Aí entram perguntas para buscar alinhamento, superar barreiras, o que pode atrapalhar nosso progresso juntos, o que ficou claro para cada um desde a última vez que a gente conversou. Essa é ótima para priorizar. Qual área de melhoria, se a gente focar nela, traria o maior retorno? E para desafiar o pensamento, o que parece impossível fazer agora, mas que se desse, mudaria tudo para melhor? E tem uma que eu achei particularmente corajosa. Qual tópico delicado ou verdade inconveniente a gente está evitando abordar aqui? Essa exige bastante daquela força do ego que você falou. Muita. É a pergunta que vai direto no elefante na sala, né? Muitas vezes é justamente a conversa que está sendo evitada que tem a chave para destravar uma situação ou aprofundar um relacionamento. Mas para ter essa conversa, o clima tem que ser seguro. E como se cria esse clima? Quais os ingredientes para um diálogo robusto acontecer de verdade? A fonte destaca 3 ingredientes principais. Primeiro, a aceitação. Isso é não ter medo da informação que vai surgir, mesmo que doa. É encarar a realidade como ela se apresenta sem negar. Ok, aceitação. Segundo, a abertura. É uma vontade genuína de aprender, de suspender o julgamento e, olha que importante, estar disposto a admitir que a gente pode estar errado ou que a nossa visão está incompleta. É a curiosidade ganhando da necessidade de ter razão. Aceitação e abertura parecem andar juntas. E o terceiro? Autenticidade.
criar um espaço onde as pessoas sintam que podem ser elas mesmas, falar com franqueza sem precisar de muita formalidade, que às vezes só mascara a falta de conexão real, sabe? A autenticidade convida a espontaneidade, o pensamento crítico. Um ambiente muito rígido sufoca o diálogo de verdade. As pessoas precisam sentir que podem baixar a guarda sem levar uma paulada. Entendi. E a fonte conecta isso direto com liderança, citando Bossi de Charan. Por que isso é tão vital para quem lidera? Porque hoje, na economia do conhecimento, a qualidade das decisões depende da informação que se tem. E muita informação crucial que está rolando no mercado, com o cliente, na equipe, está na cabeça das pessoas. O diálogo robusto é o jeito de trazer essa realidade para a mesa. Senão, o líder acaba tomando decisão com base em informação filtrada, distorcida. Ele precisa lutar ativamente contra o que a fonte chama de síndrome do cachorro acenando. Cachorro acenando. Aquela cultura onde todo mundo balança a cabeça concordando com o líder, mesmo discordando por dentro, por medo ou só para não se indispor. O líder dá o tom. O diálogo que ele pratica ou evita molda a cultura toda. Além desse diálogo mais focado em problema ou verdade difícil, a fonte fala de uma outra abordagem, a investigação apreciativa. Parece pro outro lado. Sim, é uma perspectiva muito interessante e complementar. Em vez de focar no que está errado, quebrado, a investigação apreciativa, ou IA, foca de propósito no positivo. No positivo? Isso, no que funciona bem, no que dá vida e energia para as pessoas, para os sistemas, nos pontos fortes, nos momentos de excelência. É uma busca em conjunto pelo núcleo positivo. E por que isso funciona? Não é meio que ignorar os problemas? Não é ignorar, é partir de um lugar diferente. A IA se baseia em umas ideias fortes, tipo a ideia de que os sistemas, pessoas, equipes crescem na direção daquilo que eles focam. Se só focar em problema, você fica craque em ver problema. Se focar no que funciona e no que quer mais, você mobiliza energia para lá. Interessante. Outra ideia é que as perguntas que a gente faz determinam o que a gente encontra. E, muito importante, que as palavras criam mundos. A própria investigação já começa a mudar a realidade, entende? Entendo. Então as perguntas apreciativas seriam diferentes? Sim, elas buscam trazer histórias e sentimentos positivos à tona. Exemplos que a fonte dá. Quanto uma experiência marcante que você teve aqui? Um momento em que se sentiu realmente vivo e engajado? Ou, o que você mais valoriza em você? No seu trabalho, na organização? Perguntas que focam no que há de bom. Exato. Quais são os fatores que dão vida a esse negócio, na sua opinião? Se tivesse 3 desejos para aumentar a vitalidade da organização, quais seriam? Pensa num momento mágico que você viveu aqui. O que o tornou mágico? Essas perguntas acessam um estado mais positivo, mais cheio de recursos, né? Tanto para a pessoa quanto para o grupo. Parece uma ferramenta poderosa mesmo, talvez para momentos difíceis ou para buscar inovação olhando para o que já funciona. A fonte também menciona rapidinho as meta-perguntas. O que seriam elas, em resumo? As meta-perguntas são basicamente categorias diferentes de perguntas para a gente explorar os níveis mais abstratos da nossa matriz. Os nossos meta-frames. Meta-frames. Isso, os frames sobre os frames. São perguntas sobre significados, o que isso significa para você, crenças, no que você acredita sobre isso, valores, o que é importante aqui para você, identidade, quem é você quando está no seu melhor, intenção, qual o seu propósito com isso, e por aí vai. A fonte fala que tem um monte, até 26 categorias, Nossa. mas a ideia principal não é decorar a lista. É entender que são como chaves mestras diferentes para acessar e entender as camadas mais profundas da nossa programação mental. Os pilares que sustentam como a gente percebe e age. São jeitos diferentes de investigar a estrutura por trás da estrutura. Para deixar isso tudo mais concreto, a fonte traz uns exemplos de diálogos na prática. Um deles é com Nathaniel Brandon e uma estudante. Sim, é um ótimo exemplo de confronto honesto e de espelhar padrões. A estudante reclamava que homens não valorizavam mulheres inteligentes. O Brandon, em vez de concordar ou discordar da generalização dela... Que é o que a gente costuma fazer, né? Exato. Ele focou na dinâmica que estava rolando ali, entre os dois.
Ele refletiu para ela bem direto o padrão inconsciente que ele percebeu. Ela parecia buscar aprovação, mas ao mesmo tempo já esperava a rejeição por ser inteligente, segundo ela, e já reagia com raiva a essa rejeição que ela mesma antecipava. Que complexo. Ele não acusou, mas convidou a ela a olhar para o papel dela na criação daquela experiência que se repetia. O foco foi na unicidade radical, em tirar as máscaras e reconhecer a própria participação na situação. Mostra como um diálogo pode espelhar um padrão que a gente nem percebe, convidando a olhar para dentro. Exatamente. Ele mostrou como a realidade que ela via, ser rejeitada, não era um fato externo absoluto, mas algo que ela estava, em parte, co-criando com as expectativas e comportamentos dela. Esse tipo de feedback dado com respeito, mas sem aliviar, pode ser muito transformador, mesmo que seja desconfortável na hora. Com certeza. O outro exemplo é do Philip McGraw usando uma sequência de coaching com uma cliente, Brenda, que se sentia presa com medo no bairro dela. Esse exemplo ilustra bem o poder de focar no resultado que se quer e nos recursos que a pessoa já tem. A sequência básica era: o que você quer? O resultado desejado. 2. O que você precisa fazer para conseguir isso? As ações. 3. Como você vai se sentir quando conseguir? Ancorar na emoção positiva. A Brenda estava presa no frame do não tenho o que fazer, se sentindo impotente. E como as perguntas ajudaram ela a sair dessa? De só focar no problema. Depois, a pergunta-chave, como você vai se sentir quando conseguir, ajudou ela a acessar neurologicamente esses sentimentos bons ali, na hora. Acessar o sentimento antes de ter a coisa. Isso! Isso mudou o estado interno dela, tirou da impotência, conectou com a resiliência, a esperança dela. Só então, a partir desse estado com mais recursos, a pergunta "o que você precisa fazer?" ficou respondível. E foi ela mesma que achou os passos. Conversar com o marido, com os filhos, sobre o que ela sentia e queria. Então as perguntas não deram a resposta. Não, elas criaram o estado interno e o foco para que ela encontrasse as próprias soluções. Foi uma mudança de frame ao vivo, facilitada pelo diálogo. Impressionante como a estrutura da conversa pode levar essa mudança interna. Então, tentando amarrar tudo isso, qual seria a grande mensagem que a gente tira dessa análise? Olha, a mensagem central é que nossas conversas, tanto as internas quanto as com os outros, não são só troca de informação, não. Elas são as ferramentas principais com que a gente constrói, mantém e, o mais importante, pode reconstruir nossa própria matriz pessoal, a nossa percepção da realidade, nosso jeito de funcionar no mundo. E nesse universo de conversas, os diálogos robustos, aqueles com autenticidade, coragem, aceitação, abertura, guiados por perguntas que investigam, eles aparecem como instrumentos superpoderosos para gerar autoconsciência e transformação pessoal e nos relacionamentos. É uma ideia que coloca muita responsabilidade e poder nas nossas mãos. Ou melhor, nas nossas palavras, né? Exatamente. E isso leva a gente para um pensamento final talvez meio provocativo. Se cada conversa que a gente tem, interna ou externa, é como um tijolo que a gente usa para construir ou reformar nossa realidade interna, a nossa matriz, que tipo de arquiteto da própria mente cada um de nós está escolhendo ser no dia a dia? Boa pergunta. E talvez mais importante ainda, qual diálogo transformador, talvez um que a gente venha evitando por medo, por hábito, por desconforto, tá só esperando a nossa coragem de começar para abrir portas e janelas totalmente novas dentro dessa nossa estrutura interna?